Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. E hoje o assunto da vez é essa bicicleta. Vocês se lembram dela? Pois bem, é a Odd Light Tour E500. Antes de mais delongas, deixe seu like e vamos fazer um segundo review dessa bike elétrica maravilhosa. Essa é uma bicicleta montada no Brasil, da marca Odd, lá em Manaus. Ela é elétrica, a bateria vai aqui dentro, embutido no quadro. O motor é no cubo traseiro, 36 volts, 250 watts. Ou seja, é um motor tradicional, não muito potente, mas nessa bicicleta se encaixa muito bem. Quadro de alumínio, freio Shimano hidráulico a disco. Essa bicicleta é simplesmente perfeita para aquilo que ela foi projetada, que é uma bicicleta e-bike elétrica para centros urbanos, que casa muito bem comigo, porque ela tem uma geometria esportiva. O quadro é small, ela tem um tubo superior um pouco longo por causa da dimensão desta bateria, para ter autonomia da bateria que vai aqui embaixo. E para ela ficar perfeita para mim, eu encurtei ainda mais a mesa e levantei um pouco, para fazer com que essa altura ficasse exatamente como eu gosto nas minhas bicicletas mountain bike. O selim praticamente na mesma altura do guidão e essa distância curtinha como eu gosto, a bicicleta bem enxuta. Feito isso, essa bicicleta ficou melhor ainda para o meu biotipo. Sempre lembrando que toda bicicleta ela tem que ser boa para o seu biotipo, para o tipo de terreno e o tipo de uso que você pretende fazer da bicicleta. Para o uso urbano, essa bicicleta me revelou, me abriu os horizontes das possibilidades das bicicletas elétricas. E eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, como a bateria é embutida e você não tira, para quem primeiro dá uma olhada nessa bicicleta, não diz que ela é elétrica. Portanto, é uma bicicleta que dissimula o fato dela ser elétrica, e nos centros urbanos isso às vezes é vantagem. É uma bicicleta que não cria olho, uma bicicleta normal, leve, porque ela pesa menos de 15 quilos, ela é portátil e você não diz que é elétrica. Aí quando eu fiz o review da primeira vez, as pessoas entenderam que não dá para trocar a bateria. Não, não é isso. Você não tira a bateria para carregar. Portanto, você tem que ter uma tomada elétrica perto dessa bicicleta toda vez que você for carregar a bateria. Mas, depois de 3, 4 anos de uso, para você trocar essa bateria é muito simples. Você tira o garfo, isso é muito fácil. Você desaparafusa aqui, tira aqui, você tira o garfo, abre esses 4 parafusos que tem aqui na frente e a bateria sai. E essa é uma manutenção que você só vai fazer quando a bateria der algum problema, algum desgaste. Ou seja, muito tempo depois que você adquiriu a bicicleta. Agora, se você não gosta dessa bicicleta pelo fato de que você não tira a bateria para carregar dentro de casa, essa bicicleta não é para você. Por que eu estou fazendo esse segundo review? Porque eu de fato experimentei na cidade a bicicleta. Vamos falar. Primeiro, autonomia. Essa bicicleta vai tranquilamente a 50, 60 quilômetros, mesmo você tendo que pegar algumas ladeiras. As ladeiras, eu sou preguiçosa. Já que você está na e-bike, coloco lá a potência 5. Esqueci de falar, ela tem 5 modos de potência. Eu já coloco no máximo, que gasta mais bateria. Subo lá para o Espigão da Paulista, desci, subi de novo da Vergueiro quando voltei. E não teve problema algum. Eu rodei 60 quilômetros com ela numa carga máxima, usando o modo 5 em todas as ladeiras que eu fiz. Sendo que eu subi o Espigão da Avenida Paulista 2 vezes, subi também o Espigão de Ipiranga 2 vezes. Isso porque eu fui lá para São Mateus e voltei. Perfeito. Só foi acabar a bateria quando eu estava chegando em casa. Qual é o problema quando acaba a bateria? Ela sim, como toda bicicleta elétrica, de motor no eixo, você sente um arrasto. Então ela não é como uma bicicleta comum sem motor, para você pedalar sem motor.
Dá sim para você tocar com conforto no plano. Ela vai ficar como se você estivesse num falso plano, né? Outras bicicletas de motor no jogo central, elas são mais leves quando você está sem bateria. Mas o que eu recomendo? É você planejar a sua viagem de tal maneira que você não fique sem motor. Mesmo quando você fica sem motor no plano, você não vai estar condenado à morte. Eu rodei com essa bicicleta 180 quilômetros em 4 tiradas. Eu fiz pelo menos 2 de 60 quilômetros, sendo que na segunda, como eu não tinha saído com ela 0 bala, eu pedalei pelo menos 10 quilômetros sem nenhuma assistência elétrica. E foi tudo bem, sem problema algum. Claro que na subida eu tive que completar uma ladeira, eu tive que pedalar devagarzinho, mas não foi pesado, porque como essa bicicleta tem 8 velocidades, eu consegui vencer uma subida relativamente leve. Ela vinha de leve para médio, sem problema algum. É claro que se eu tivesse com uma bicicleta sem motor elétrico desligado, teria sido mais fácil. Mas não sacrificou o meu pedal. O que acontece com uma bicicleta elétrica pelas leis brasileiras? Aos 25 km por hora, ela deixa de dar assistência. No caso dessa bicicleta aqui, ela deixa de dar assistência um pouco antes. Quando bate 24 km por hora, ela já, corta a assistência. Eu sinto falta, ela seria perfeita se ela me desse assistência até uns 27, 28 km por hora. Porque na velocidade mais baixa, no meu giro, que vai entre 90 e 95 giros por minuto, essa bicicleta estaria me dando com conforto 28 km por hora, sempre mantendo uma certa assistência. Porque ela não precisaria estar indo mais do que isso, eu teria que estar pedalando com muito giro. Então essa bicicleta, quando eu estou em alta velocidade, eu tenho que ficar dosando de tal maneira que eu esteja pedalando com alguma pressão no pedal a 24 km por hora. Isso é uma técnica, não é o natural dela. O natural dela seria essa mesma condição, 90 ciclos por minuto, a 28 km por hora. Não é o caso, mesmo assim, é uma questão da gente se adaptar. Gostei muito dessa bicicleta, gostei muito do rendimento. Como eu falei no outro vídeo, essa bicicleta tem uma simulação por algoritmo de sensor de torque. Deixa eu explicar um pouco isso. A bicicleta, quando você começa a mexer, o motor acorda. As bicicletas que são só sensor de giro, na hora que ela percebeu que você está pedalando, ela te entrega toda a potência que você pediu. Então, por exemplo, se eu estiver pedalando com 5, ela vai me dar um empurrão. Ela fica desconfortável quando você vai fazer manobras em velocidade baixa, manobras fechadas em velocidade baixas. Desconfortável entende-se por insegura. Por quê? Você está fazendo uma manobra, uma velocidade baixa, e a bicicleta entende que você está pedalando, ela te empurra, aí você cai. Então, esse é um problema das bicicletas que têm motor no cubo e que não são sensíveis a torque. Numa última geração dessas bicicletas foi desenvolvido um sensor por algoritmo que simula um sensor de torque. E essa bicicleta aqui tem isso muito bem desenvolvido. Então você consegue fazer manobras em baixa velocidade, em ângulo bem fechado, né, com um raio de curvatura bem pequeno, e ela não te derruba. Por conta disso, essa bicicleta não tem uma gambiarra, o que é bom, que é uma coisa que interrompe a assistência elétrica, tão logo você encosta no freio. Isso é uma gambiarra que as bicicletas que não têm sensor de torque fazem. Essa bicicleta, você mesmo no freio e pedalando, ela vai te entregando. Ela mede a força que você está fazendo, imprimindo no pedal, ela mede o torque e ela vai entregar uma fração dessa tua força, não tudo. Isso é uma inteligência à parte que essa bicicleta tem, que não agregou custo no sistema. Isso é muito bom. E isso funciona. Ou seja, ela, como ela está construída, ela funciona muito bem para você conseguir largar nas ladeiras, que é um grande problema das bicicletas elétricas de cubo,
para sair da ladeira. Como ela só tem sensor de giro, você é obrigado a imprimir um giro. E aí ela demora para entender. E aí quando ela entende, ela te entrega de tudo. Essa não, ela tem essa parcimônia. Mas olha que interessante, você vem pedalando, você para no semáforo, brecou no semáforo, você tem que tomar um certo cuidado do momento que você solta o freio. Porque ela ainda está entregando um restinho de assistência. Então quando você solta, 2 vezes aconteceu da bicicleta dar uma empinada. Porque ela imaginou que você ainda estava em movimento e quando você soltou o freio, ela continuou entregando um certo giro, uma certa assistência. Então você tem que ter esse entendimento, essa leitura, essa compreensão da Light Tour E500, que é você ainda continuar freando ela até ela acalmar na parada total. Isso não é um defeito, isso é uma leitura, um ensinamento que você tem que aprender ao pilotar essa bicicleta. Antes de fazer este review, eu conversei com o Brinjo, que foi o projetista dessa bicicleta. Quais são os upgrades que eles estão dando nos futuros modelos? Bateria com mais autonomia, coisa que para mim está ok. Se vier com peso agregado, para mim eu acho que não é legal. Eu gosto dessa bicicleta porque eu consigo carregá-la. Tá vendo? Ó, eu carrego essa bicicleta com facilidade. Então eu consigo subir um ou outro degrau, eu consigo ter alguma portabilidade que as bicicletas elétricas me proíbem. Peso para mim é muito importante que não aconteça nas bicicletas. E essa bicicleta tem realmente pouco peso. Então eu acredito que se eles forem trocar essa bateria para ter mais autonomia, eu entendo que talvez não seja interessante agregar peso a este conjunto. Outra coisa, essa bicicleta daqui, ela ficou muito tempo parada por causa da pandemia. E eu entendi que por causa disso é possível que eu tenha viciado essa bateria. Então hoje eu não desligo o sistema, eu deixo ele completamente ligado. Conversando com o Brinjo da Odd, ele falou que isso sim é um problema que eles podem melhorar, mas tem que fazer uma manutenção nessa bateria. O que eu vou fazer nessa bicicleta? Vou investir num bom bagageiro leve para poder colocar alforjes. Me faz falta alforjes de viagem, de cicloturismo na cidade, numa bicicleta elétrica que eu estou usando justamente para longos deslocamentos. Bom, vamos falar do mais dolorido, custo. Segundo o anunciado na internet, R$ 7.890 é o preço sugerido. Mas a gente já recebeu comentários no outro vídeo que você não encontra essa bicicleta pelo preço anunciado. Isso por causa da pressão que a pandemia deu sobre as vendas de bicicleta. Também conversando com o Brinjo, eu soube que essa bicicleta vendeu muito bem. E por quê? Ela é um excelente custo-benefício, excelente bicicleta para quem gosta de pilotagem como eu, para quem gosta de rodar na cidade de forma esportiva. É uma pilotagem de dominância, você se impor no trânsito, especialmente nas ruas, compartilhando. Você colocar-se de forma bem posta, ocupando o seu espaço no meio do trânsito. Pilotar uma bicicleta elétrica, especialmente nas ladeiras da cidade, com esta bicicleta me faz mais segura no trânsito, porque os motoristas entendem que a sua velocidade está compatível com a que eles desejam estar rodando na cidade. Portanto, as e-bikes, sim, me colocam de uma maneira mais segura na cidade e com muito mais latitude, com muito mais quilômetros que eu posso fazer no mesmo tempo. Excelente bike, tá faltando aqui um bagageiro. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe este vídeo, sigam-nos lá no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e antes de falar para vocês seguirem das minhas redes sociais, eu só vou dar um toque. O custo de uma bicicleta elétrica tem muito a ver com os impostos cobrados aqui no Brasil. 35% é o valor deste IPI. É isso aí, siga-me nas minhas redes sociais, @Renata Falzoni, e já sabe, né? Vamos embora pedalar muito pelas ruas de todo o Brasil. Tchau!